A Rússia anunciou que concorda com os Estados Unidos que ela não é uma ameaça global, porque os Estados Unidos lançou um documento aí nesses últimos dias, e concorda também que a Europa ela está em decadência. Ela concorda com isso. Isso é péssimo para a Europa, mas tem muitas questões aí quando a gente fala em decadência, porque o documento elaborado pela Casa Branca fala sobre decadência civilizacional. Não é só do ponto de vista econômico, vem também de um ponto de vista muito preconceituoso. A gente vai falar sobre isso hoje aqui então, tá bom? Então, vamos lá então. Antes, só dar um recado rápido aqui. Eu vou pedir para vocês, para quem quiser, me seguir lá no meu canal de cortes e lives, que é o Lives do Parabólica. Eu tô fazendo react lá quase todos os dias. React de assuntos que eu consigo, que eu possa dar algum pitaco, que eu possa falar sobre, que eu tenha algum embasamento sobre. Então tá muito bacana. A gente já chegou lá aos 1.000 inscritos. Agora a próxima meta é chegar aos 2.000 inscritos. E depois 5.000. E em breve eu vou, dependendo do engajamento, eu vou começar a fazer lives por lá, gravando os vídeos que eu faço para lá também, tá bom? Se tiver o engajamento necessário. Então, link na descrição aqui para vocês e no comentário fixado. Vamos lá então falar sobre esse assunto. Então, o Kremlin, ele emitiu uma nota que saudou, né, agora no domingo, um documento emitido pela Casa Branca, que foi ontem, antes de ontem, né, que ela não é uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos, então ela não é uma ameaça direta. As relações entre Estados Unidos e Rússia estão se estreitando, mesmo que lentamente, tá? Não podemos esquecer que é lento esse processo, e que a Europa, ela concorda que a Europa também está num declínio. Então, é isso que foi emitido pelo documento da Casa Branca, que a Europa está, principalmente do ponto de vista que a Europa está no declínio. Logicamente que isso prejudica as relações, por exemplo, da Ucrânia. A Ucrânia vai ficando sem saída, né, nesse contexto de guerra, vocês estão percebendo. A gente está tendo avanços, segundo os interlocutores, eles falam que estão tendo avanços nas negociações de paz, mas parece que a Ucrânia vai ter que ceder bastante coisa mesmo para poder, enfim, acabar com essa guerra. Então, territórios, a não entrada na OTAN. O Donald Trump, ele ignora a Europa, né, os líderes europeus falam, vocês não, inclusive nesse documento, falam, vocês não têm capacidade nesse momento de decidir nada, só que vocês vão ter que arcar com as consequências. Então, o Zelensky, ele vai ter no que entregar, tá? Ele vai chegar num ponto que ele vai ter que falar assim, tá, a gente não perdeu, e para poder acabar com essa guerra, a gente vai ter que ceder território, não entrar na OTAN, enfim, a gente sabe disso. Mas vamos lá agora com mais detalhes, o que o documento diz? O documento do Donald Trump faz críticas à Europa e diz que existe uma nova doutrina mundial e que nesse contexto, no contexto atual, o continente europeu está numa decadência e que tem um apagamento da civilização europeia, né, vivendo um apagamento. Aqui do ponto de vista econômico a gente sabe que está em decadência mesmo. A gente sabe que os países europeus ainda continuam sendo fortes, mas não é mais aquela força que se tinha antes. A gente viu, por exemplo, a Alemanha pedindo arrego, até o Reino Unido pedindo arrego, a França pedindo arrego, assim, tendo que fazer acordos, por exemplo, a gente já está assim, tá a um passo muito próximo de fechar um acordo entre a União Europeia e Mercosul, que a União Europeia precisa de produtos, principalmente agrícolas no Mercosul, certo? Que eu já trouxe para vocês que a Alemanha comemorou, porque ela vai poder minimamente começar a reerguer a sua indústria automobilística que está em decadência, e ela bota a culpa na China, porque a China, com seus carros elétricos, estão dominando o mercado, e aí os chineses não compram os carros europeus mais, enfim, está nesse processo aí que a gente está vendo. Então, do ponto de vista econômico, a gente sabe que a Europa não tá bem, a gente sabe disso. Mas também corre o risco também por conta do ponto de vista ético, tá? Principalmente ético, do ponto de vista político também, né? Que a gente está falando, essa decadência. Porque o Donald Trump, quando ele fala que há uma queda ou uma decadência civilizacional na Europa, ele também está criticando as políticas para imigrantes da Europa. Isso fortalece a extrema-direita europeia, né? Porque muitos desses líderes que estão lá atuando na União Europeia, eles estão ali com uma política de imigração para a Europa. Só que os respectivos países, como na França, como na Alemanha,
que não chegaram ao poder em seus respectivos países, eles criticam essa postura da União Europeia de permitir a imigração, né? De ter uma política para refugiados, né? Receptiva para refugiados. Então, o Donald Trump está de acordo com o posicionamento da extrema-direita europeia. Então, ele, na concepção do Trump, a gente viu isso, inclusive, ainda quando estava no governo, com o Elon Musk, quando estava no governo Trump, né, apoiando a extrema-direita alemã. A gente tem o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, apoiando a extrema-direita europeia, né? Então, ele está falando nesse sentido. Então, do ponto de vista econômico, está em decadência. Do ponto de vista político, ele está dando uma força maior para a extrema-direita, tá bom? E aí, nesse documento elaborado pela Casa Branca, tem uma lista de prioridades, né, que os Estados Unidos faz em relação à Europa. Uma das prioridades é ampliar os mercados europeus para a compra de produtos dos Estados Unidos. Ou seja, assim, seria muito ousado se eu dissesse aqui para vocês que a Europa agora está sofrendo. A Europa se tornou o terceiro mundo que se chamava na Guerra Fria, que é um termo que a gente não usa mais, já falei isso para vocês. Mas ela está se tornando, ela está só tendo que comprar de fora, né? Tá se tornando colônia. Na verdade, ela já é uma colônia dos Estados Unidos, já desde que os Estados Unidos se fortaleceu, mas ainda, agora mais que tudo, né? Mas não podemos esquecer que a Europa é o berço do imperialismo mundial, tá? Tá bom? E o Donald Trump diz também, o documento diz que a Europa precisa arcar com os maiores custos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ser menos dependente dos Estados Unidos. Isso é um negócio que o Trump mesmo já falava, já está falando já há um tempo, que a Europa precisa fortalecer suas bases militares e parar de depender. Ele mesmo falava que a própria reconstrução da Ucrânia, quem que tem que arcar com a consequência da construção da Ucrânia é a Europa, não são os Estados Unidos, é o que ele falava lá, certo? Então ele já abordava isso. E os Estados Unidos deu um prazo para a Europa de que eles precisam aumentar essa capacidade e serem mais independentes em relação aos Estados Unidos, em relação a questões militares, até 2027. Os principais líderes europeus acharam um ano muito baixo, acharam que é muito pouco, eles não vão conseguir até 2027 ter uma certa autossuficiência no poderio militar para poder manter a OTAN sem depender dos Estados Unidos. Mas nenhum líder europeu, até o momento da gravação desse vídeo, se opôs aos Estados Unidos. Se opôs. Por quê? A Europa é aquele país que apanha dos Estados Unidos, a Europa é aquele país, é aquele continente, desculpa, os países europeus, daqui a pouco já falou que a Europa é país. Os países europeus, ou a União Europeia, ou os membros da OTAN, eles apanham do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, tem provocação, ainda mais assim, especificamente no governo Trump, mas eles não conseguem se desvencilhar. Eles não conseguem se desvencilhar. São todos subordinados. E subordinados que apanham, que estão em decadência econômica, mas não conseguem se desvencilhar, não conseguem fazer uma crítica. Ninguém ali, nenhum líder europeu consegue fazer uma crítica ao Donald Trump. É sempre tratando com muitos, muitos dedos, pisando em ovos, tá bom? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E não deixe de curtir esse vídeo que vocês ajudam demais, tá? Eu fiquei 2 dias sem gravar vídeo porque precisei descansar um pouco, né, gente? É muito vídeo durante a semana. Tem dia que eu gravo 4, 5 vídeos, né? Vocês já viram aqui. E eu tô tomando meu cafezinho aqui, ó. Cafezinho Vero. Link na descrição para vocês que quiserem conhecer o site da Vero, que é um café por assinatura. Estamos aí em dezembro. Inclusive uma assinatura do Café Vero aí para as festas de fim de ano, presentear alguém aí com uma caixa da Vero aí. É um bom presente também, né? Entra lá no site porque é um café que é feito com responsabilidade ecológica, com responsabilidade com os pequenos produtores. Muito bacana, não é? Então aí, se você assinar, você recebe o cafezinho Vero mensalmente na casa de vocês. E aí a gente tem o nosso cupom de desconto.
Café Dialético, tudo junto em maiúsculo, eu sempre deixo acima aqui do link. Na descrição, primeiro link da descrição já é o do Café Vero. E aí em cima dele eu deixo o nosso cupom de desconto para você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá, se quiser assinar, tá bom? Agradeço de coração e também não deixe de ir lá me seguir lá no meu canal de cortes, tá bom? Tem bastante conteúdo para sair lá, hein? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!